trabalham? Quem procura os serviços de vocês? Como é que funciona? Tá, a gente começou esse trabalho no final de 2009, né? Eu fundei o Atos junto com dois outros amigos, o Vitor e o André, e a gente formalizou o nosso trabalho. O Atos começa a existir formalmente a partir de outubro de 2010. Né? Então a gente está indo aí para 3 anos de existência formal. O que o Atos faz? O Atos trabalha, como o próprio nome diz, na integração dessas pessoas à sociedade local. Né? Então a gente trabalha dentro de alguns programas. O primeiro deles que seria o curso de português. Então a gente fez aí uma parceria com a Wizard, que fornece o material didático e treina os nossos professores, que são voluntários nossos. Né? E fechamos uma parceria também com um cursinho pré-vestibular chamado Cursinho do 11, que fica perto, tem a sede perto do metrô Sé, e a gente faz uso do espaço físico deles, tá? Para as aulas. Que o nosso espaço físico é compartilhado com uma outra ONG, fica na Vila Madalena, então fica bastante longe deles. Então, curso de português, curso de qualificação profissional, a gente fechou uma parceria, um projeto nosso foi aceito e vai ser financiado pela Accenture, uma empresa americana. A gente vai formar esse pessoal na área de informática, em cursos técnicos de informática. 80 pessoas. Uhum. A gente tem parceria com a Cruz Vermelha de São Paulo, onde são cedidas bolsas de estudo na área, na área da saúde. Algumas outras ONGs que nós temos parceria também, que fornecem outros cursos, todos sem nenhum custo para os refugiados. Uhum. Tá? A gente trabalha encaminhando esse pessoal para o mercado de trabalho, então a gente tem muito contato com empresas, sindicatos e outras ONGs, e por meio desses contatos a gente consegue inserir algumas pessoas no mercado de trabalho. Ações voltadas à Uhum. cultura, entretenimento, lazer. Então a gente tem uma parceria com o Sesc de Itaquera, onde uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente leva grupos de refugiados para lá, para que eles passem um dia com atividades culturais, esportivas e por aí vai. Né? E fazemos campanhas de conscientização. Então, a gente vai muito a empresas, escolas, universidades para falar sobre o tema para as pessoas, para que as pessoas conheçam, saibam quem realmente são essas pessoas, o porquê eles estão aqui. Então, campanhas em mídias sociais, no nosso site e por aí vai. Tá? A gente tem uma parceria com uma produtora de vídeo Uhum. que faz alguns vídeos nossos, algumas campanhas, e a gente dissemina isso nas mídias, no nosso site, em sites de parceiros e por aí vai. Tá? E a gente conta também com um grupo Uhum. de voluntários que fazem 3 tipos de trabalho. Um trabalho na área de comunicação, então basicamente trabalho no site e nas mídias, e na área de eventos. Tá? A gente tem um outro grupo que a gente chama de facilitador social, e Uhum. faz o seguinte: essas pessoas acompanham refugiados que ainda não falam português a consultas médicas ou a ida na Polícia Federal. Então, eles servem como se fossem intérpretes desses refugiados. Então, pessoas que estão aqui que só falam inglês, que só falam francês, alguns só falam árabe. Então, tem voluntários nossos que falam esses idiomas e que acompanham esses refugiados nessas ocasiões. Né? E as pessoas que vocês atendem, elas vêm majoritariamente de quais lugares? A gente trabalha majoritariamente com homens,
pessoas na casa dos 20 e 30 anos. Então, são quase todos muito jovens, né? A maioria deles na casa dos 20 anos. São bastante jovens. E a gente tem um outro grupo que a gente chama de visita amiga. Então, esse grupo consiste um voluntário fica responsável por acompanhar a situação e o desenvolvimento de um refugiado ou uma família de refugiados. Né? A gente tem um grupo pequeno, são 60 pessoas, então, frente à quantidade de refugiados que nós temos em São Paulo, fora os haitianos que nós também prestamos apoio, nós ainda temos muito poucos voluntários. Né? Então tem esse tratamento mais personalizado, mais VIP, vamos se dizer assim, a gente consegue ter uma noção mais exata, mais efetiva da necessidade de cada um deles, né? Pelo menos desses que a gente consegue atender, que não são muitos na realidade. Né? E quantas pessoas são mais ou menos que vocês atendem? Então, assim, para ter esse atendimento personalizado, tendo um voluntário mais próximo, são só 60 pessoas. Né? Porque é a quantidade de voluntários que nós temos. Agora, atender outras pessoas, a gente atende cerca de 400 pessoas, dentro dos nossos programas todos, né? De cursos, de idioma, de qualificação, nas ações de passeio, cultura, tudo mais, nos encontros que nós realizamos na nossa sede, que é uma vez mês, para trocar ideias, experiências, ouvi-los, saber deles o que eles estão achando do nosso trabalho, o que pode ser feito, o que está andando bem, o que não está andando bem. Então, assim, a gente reúne grupos aí de 60, 80 pessoas na nossa sede. Então, assim, se pegar esse grupo todo, a gente já atendeu cerca de 400, 450 pessoas nesses 2 anos de atuação. Entendi. E me fala uma coisa, quais são as principais dificuldades que são relatadas para vocês por parte desses refugiados? Quais são as principais dificuldades de adaptação deles aqui no Brasil? Nossa, são várias. Assim. A questão do idioma é uma delas. Então, sem falar o português bem, eles não conseguem voltar aos estudos que muitos querem. Para conseguir o trabalho fica difícil, não são todas as empresas que nós temos contato que aceita empregar pessoas sem ter um mínimo de noção do português. Né? A gente tem agora uma empresa em Ribeirão Pires que já contratou 7 pessoas e eles vão contratar mais 5, nos pediram mais 5 pessoas. Então, eles trabalham, tendo um que já fale bem o português, eles não se importam que os outros não falem, porque esse um que fala serve como um intermediador entre os outros. Né? Mas são poucas as empresas que têm uma abertura dessa. Né? Então, é muito difícil a gente conseguir empregar alguém sendo uma vaga só que não fale o mínimo de português. Então, a questão do idioma é o que dificulta bastante. Né? A gente percebe que a falta de conhecimento por parte dos brasileiros de quem realmente são essas pessoas, do porquê eles estão aqui, dificulta muito também. Então, a questão do preconceito. Né? Então, por isso a gente faz um trabalho diferente nesse sentido. Então, em cada empresa que a gente entra em contato, a gente procura fazer uma visita antes, uma reunião antes. Então, antes de falar sobre a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, a gente tenta fazer um trabalho de conscientização e de sensibilização junto ao empregador. Né?
Então, tira todas as dúvidas, muitos deles pensam que eles estão aqui de forma ilegal, sem documentação, se associa muito a imagem do refugiado ao do fugitivo, do foragido, que cometeu algum crime, tem vínculo com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com guerrilha, com terrorismo, e não é nada disso. Uhum. Então, Mas as pessoas que se refugiam aqui, a maioria das pessoas que vocês atendem vem de quais países? E por que elas estão refugiadas em geral? O que define o refúgio é a perseguição, né? Então, as pessoas foram perseguidas, seja por questões étnicas, seja por questões de raça, seja por opinião política, por nacionalidade, né? Então, isso define o ser refugiado, né? É o fato da perseguição, que difere do imigrante comum, que geralmente vem aqui por uma questão de mudança de vida, para conseguir um bom emprego, para o estudo. O refúgio não é nada disso. O refúgio se vincula com a perseguição, né? A gente lida com pessoas de mais de 70 países. Né? A gente tem no Brasil hoje pessoas de 79 países diferentes. A maioria deles são africanos, né? Então, assim, a gente lida aqui no Lados com muita gente da Colômbia, República Democrática do Congo, do Mali, Costa do Marfim, Camarões, Haiti, muita gente. Os haitianos não são refugiados, né? Mas mesmo assim a gente presta apoio para essas pessoas também. São muitos haitianos, é muita gente do Haiti. E por que eles vêm para cá? Por que o Brasil que é escolhido por eles? Você está falando no geral ou os haitianos? Não, me fala primeiro dos haitianos, depois me fala do geral. Tá. Os haitianos foi por conta do terremoto, né? Foi um terremoto no começo de 2010. Então, essas pessoas perderam tudo, suas casas, seus trabalhos, enfim, né? Então, migraram por conta disso. Uhum. Né? No caso dos refugiados, muitos viram no Brasil uma possibilidade mais viável, né? Seja porque em muitos países europeus hoje estão se fechando muito para a entrada de imigrantes, sobretudo refugiados, muito por conta dessa crise que o continente europeu está passando, está enfrentando, né? Então, a figura do imigrante não tem sido muito bem vista, principalmente ele sendo um refugiado, porque é visto geralmente como um fardo, né? São pessoas que estão vindo para dar mais trabalho, para dar mais gasto. Então, em países que já estão numa situação complicada financeiramente, então é bom que eles não... né? Então, como o Brasil não é imposto quase nenhum tipo de restrição à entrada de refugiados, e o Brasil também tem sido visto como um país em franco crescimento econômico, agora é época de Copa, de Olimpíadas, a área da construção tá fervendo, então tem muita vaga de trabalho, né? Então, muitos têm vindo por conta disso também, né? Muitos já têm parentes aqui, amigos, então vêm por conta disso também, tá? Então, é isso que geralmente eles falam, né? Muitas vezes a primeira opção deles do Brasil era ir para um país europeu, Estados Unidos, só que por conta desse fechamento, a entrada deles nesses países, eles estão procurando outras possibilidades. E o Brasil tem sido visto como uma boa segunda opção.
para isso. Entendi. E Marcelo, você acredita, dá pra gente dizer que o brasileiro tem tendências xenofóbicas com essas pessoas, ou a gente ainda é um país bem aberto para receber estrangeiros? Olha, vou citar um exemplo prático. A gente fechou a parceria com a Wizard no começo desse ano, né, para a realização do curso de português. O lançamento do curso foi coberto por algumas mídias, né, e uma delas foi o Portal Terra. No outro dia, pela manhã, eu entrei no portal para ler os comentários, né. De cada 10, cerca de 6, 7 era algo assim: mandem esses macacos de volta para a África. Lugar de negro no Brasil, no Nordeste. O Brasil já tem muito problema para tá recebendo tanta gente assim. Por que ONGs são criadas para apoiar estrangeiros, sendo que nós temos tantos problemas com brasileiros? Então, tem sim, né, essa questão, essa visão de que o brasileiro é acolhedor, que recebe bem todo mundo, não é bem verdade, né? Tem muita gente que sim apoia, que está junto, que abraça essa causa, mas tem muita gente que vê isso com muito maus olhos, né? Em muitas empresas que nós tentamos contato, a gente ouve muito isso. Por que apoiar estrangeiros se nós temos tantos locais brasileiros com necessidades muito parecidas, né? Então, tem sim, né? Principalmente os negros, se os negros brasileiros já sofrem, né, com preconceito, imagina uma pessoa que vem de fora e ainda tem esse carimbo, esse estigma de ser refugiado, né? E muitas vezes, aí eu volto para aquela fala anterior, as pessoas veem essa questão do refúgio de uma forma muito equivocada, né? Não conhecem do assunto e fazem um julgamento equivocado, né? Então, se a pessoa veio do Oriente Médio, ela é terrorista. Se veio da Colômbia, está metida com o narcotráfico. Se é africano, então está envolvido com bruxaria, está envolvido com tráfico de drogas, com tráfico de armas, né? Enfim, então é complicado, né? Então eu te falo assim, que pela nossa experiência, pelo que a gente ouve muito dos refugiados, sim, o Brasil é um país preconceituoso, né, e que não acolhe tão bem assim essas pessoas. Existe uma diferença de tratamento, na sua opinião, entre os imigrantes que vêm da Europa, dos Estados Unidos, e os imigrantes que vêm de países pobres? Olha, os nossos contatos são com refugiados, né? Entre os refugiados, como a maioria deles são africanos, do Oriente Médio, a gente tem algumas poucas pessoas que vieram do leste europeu, por exemplo, né? Algumas pessoas por conta do conflito nos Balcãs, estão da extinta Iugoslávia, mas são pessoas que já estão aqui há um tempo maior, 10, 15 anos, né? Em alguns casos até mais, né? Então, assim, a gente percebe isso algo que eu percebo, né? Que eu vejo, que eu tenho contato com algumas pessoas que vieram aqui na condição de imigrantes, vieram de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, do Canadá, vieram aqui para estudar, para trabalhar. Então, essas pessoas são vistas de uma forma totalmente diferente, né? Completamente diferente. Eles não são vistos muitas vezes como um fardo para a sociedade, né? Como um peso. Não, eles estão vindo aqui para
agregar para o nosso país, né? Coisa que muitas vezes não se tem essa visão em relação aos refugiados, o que é um tremendo equívoco, né? Não é porque são refugiados que são pobres coitados, muito pelo contrário, longe disso, né? A gente tem aqui engenheiros, temos médicos, cantores, artistas plásticos, artesãos, gente muito boa, né? E mesmo aqueles que não têm uma condição, não têm um grau de instrução muito alto, são pessoas que estão numa situação de extrema carência e vulnerabilidade e que, independentemente do seu país, são seres humanos e que precisam desse apoio. Certo, isso aí. Bom, Marcelo, acho que é isso. Muito obrigada, viu? É isso? É isso, é isso. A gente vai ficar aqui batendo papo por umas 3 horas. Mas tem assunto, né? Mas é que a gente precisa por hoje é isso mesmo. Legal. Tá certo? Obrigada, viu, Marcelo? Imagina, se precisar, agora mês de julho eu vou estar de férias na escola, que eu concilio as minhas aulas com o trabalho no ADOS, e agora estou para entrar para dar aula em cursinho também, e tem projetos que estão entrando, então estou cada vez com menos tempo. Mas a gente se vira aí num dia de noite, sábado, domingo, se precisar. Tá certo, legal. Obrigada, viu, Marcelo? Uma boa tarde para você. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Uma outra ONG fica na Vila Madalena, então fica bastante longe deles. Então, curso de português, curso de qualificação profissional. A gente fechou uma parceria, um projeto nosso foi aceito e vai ser financiado pela Accenture, uma empresa americana. A gente vai formar esse pessoal na área de informática. Trabalham, quem procura os serviços de vocês, como é que funciona? Tá, a gente começou esse trabalho no final de 2009, né? Eu fundei o ADO junto com 2 outros amigos, o Vitor e o André, e a gente formalizou o nosso trabalho. O ADO começa a existir formalmente a partir de outubro de 2010. Didático e treina os nossos professores, que são voluntários nossos, né? E fechamos uma parceria também com um cursinho pré-vestibular chamado Cursinho do 11, que fica perto, tem a sede perto do metrô Sé, e a gente faz uso do espaço físico deles, tá? Para as aulas. Que o nosso espaço físico é compartilhado com uma prática em cursos técnicos de informática, 80 pessoas. A gente tem parceria com a Cruz Vermelha de São Paulo, onde são cedidas bolsas de estudo na área da saúde. Algumas outras ONGs que nós temos parceria também, que fornecem outros cursos, todos sem nenhum custo para os refugiados. Tá? A gente trabalha encaminhando esse pessoal para o mercado de trabalho. A gente está indo aí para 3 anos de existência formal. O que o ADOS faz? O ADOS trabalha, como o próprio nome diz, na integração dessas pessoas à sociedade local. Né? Então, a gente trabalha dentro de alguns programas. O primeiro deles seria o curso de português. Então, a gente fez aí uma parceria com a Wizard, que fornece o material